Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Artemison Montanha do componente curricular de História e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Para a gente iniciar bem a nossa aula, eu quero convidá-los a verificar o nosso objeto de conhecimento. Nossa aula de número 94 tem como título Tudo demais faz mal. E no objeto de conhecimento nós vamos verificar o seguinte: Primeira República e suas características, contestações dinâmicas da vida cultural no Brasil entre 1900 e 1930, a crise da superprodução do café. Então, vamos iniciar nossa aula? E a gente já vai começar a nossa aula com uma notícia que foi bombástica no momento que ela aconteceu. Olha só a notícia do jornal. Extra, crise de 1929. Mas ela aconteceu lá nos Estados Unidos. O que é essa crise? Tem a ver com o contexto que a gente vai verificar na nossa aula. O que ela tem a ver com a questão da superprodução cafeeira? Bem, eu sei que vocês já devem estar curiosos para saber essa relação, então fiquem atentos no desenrolar da nossa aula e vocês vão entender muito bem. Primeira coisa, vamos verificar o que foi essa crise. Então, a crise de 1929, também conhecida como Grande Depressão, foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no final da década de 1920. Marcou a decadência do liberalismo econômico naquele momento e teve como causas a superprodução e a especulação financeira. Professor, tem algumas palavras aí que eu não entendi bulhufa do significado. Daqui a pouco você vai entender. Mas observa que nós estamos falando de uma crise que vai acontecer no chamado período entre guerras, ou seja, no momento em que nós tínhamos finalizado a Primeira Guerra Mundial, estávamos ali num processo de reconstrução dos países que mais foram devastados por ela e pouco mais à frente a gente viu que aconteceu a Segunda Guerra Mundial. No entanto, antes dessa crise, os Estados Unidos passavam por um clima de extrema prosperidade e de felicidade, onde se pregava o estilo de vida americana ou o American Way of Life, que dizia que a felicidade das famílias estaria pautada principalmente no consumismo de produtos americanos, como, por exemplo, geladeiras, objetos de lazer e ainda a televisão, que vai passar a ser um grande objeto de desejo da população naquele momento. Então aqui, ó, essa família feliz simboliza aqui para a gente, ilustra um pouco desse clima de prosperidade que era pregado dentro dos Estados Unidos. Quer dizer que todo mundo vivia assim? Não estou dizendo isso, porque muita gente não conseguia comprar esses produtos devido aos seus preços. No entanto, os Estados Unidos, por esse clima de prosperidade, também tinha ali naquele momento acontecendo uma extrema especulação financeira, bem como empréstimos de créditos facilitados, que serão alguns dos motivos relacionados ao processo da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. No entanto, pessoal, antes dessa crise, os Estados Unidos passavam por um clima de extrema prosperidade. No entanto, uma prosperidade frágil, porque se baseava principalmente no American Way of Life, que incentivava o consumismo das pessoas, como também na sua exportação dos seus produtos, principalmente para a Europa, que, por consequência dos empréstimos que tomou e o tempo passou, se reergueu do pós-guerra. Com isso, suas indústrias também voltaram a funcionar, fazendo com que ela parasse de ter a necessidade de importar os produtos norte-americanos. E justamente essas questões, por falta de consumidores, nós vamos ter uma crise de superprodução industrial nos Estados Unidos, porque a economia cresceu, muitas indústrias novas surgiram, e se você produz, você quer vender. Mas se você não tem compradores, esses produtos ficam ali armazenados, amontoados, até que se consiga vender. Mas esse clima de prosperidade mesmo frágil acabou gerando também uma certa especulação financeira. E o que seria isso? Traduzindo de forma bem simples, nesse caso as pessoas observavam ali, quem tinha dinheiro, né, na Bolsa de Valores, quais são as empresas que estavam sendo mais valorizadas ou que tinham potencial de serem mais valorizadas. Compravam muitas ações, esperavam o preço delas subir e depois vendia para ter lucro. Só que nesse clima de prosperidade, nós vamos ter também aí um crédito facilitado para as pessoas. Então, muita gente também tomou empréstimos.
que não vai pagar. Por quê? Por conta da crise financeira que estava se estabelecendo. Então, muita gente tomou empréstimo dos bancos e não pagou, e além disso, quem tinha dinheiro guardado nos bancos correu lá para sacar. Então, nesse momento, a economia, o sistema financeiro dos Estados Unidos estava ruindo. E no dia 24 de outubro de 1929, também conhecido como Quinta-feira Negra, nós vamos ter a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, conhecido como crack ou crash. No entanto, eu fico aqui me perguntando, tenho uma dúvida, o que será que a crise de 1929 tem a ver com o Brasil no final das contas? Quer saber também? Então me acompanha. Então vamos entender em que ponto essas coisas se relacionam. Observa que nós já estamos afirmando no nosso texto que a economia brasileira vai sentir sim, principalmente no setor industrial ali que vai ser o mais atingido pela crise de 29. Até porque nesse momento o Brasil era um grande produtor e exportador de café. Por exemplo, o Brasil era responsável por 70% da produção mundial de café e os Estados Unidos é quem comprava 80% dessa produção. No entanto, uma vez que os Estados Unidos entram em crise, vai suspender, a importação do café brasileiro. E isso vai levar a uma redução de 60% da economia cafeeira. Além de que o valor de mercado do café vai despencar em 90%. Por quê? Porque o mercado estava abarrotado. Seu principal comprador não estava comprando. Então, isso vai fazer com que armazéns e lojas fiquem lotados desse produto que não tem mais consumo. No entanto, toda essa crise de desestabilidade econômica por conta da superprodução do café e crise econômica que se estabeleceu a partir dos Estados Unidos, que se espalhou para diversos outros países, ela não ficou detida lá. Assim como o Brasil sentiu os efeitos dessa crise, outros países também sentiram. No entanto, nesse contexto de crise, nós vamos ter também aqui as questões políticas se desenrolando, como, por exemplo, com o processo de quebra da política de café com leite de sucessão presidencial entre Minas Gerais e o estado de São Paulo, quando o então presidente Washington Luiz vai quebrar esse acordo e vai apontar, Júlio Prestes como o seu sucessor, que vai ganhar as eleições. E isso vai gerar uma revolta dos outros estados envolvidos nessa questão política. Então nós vamos ter ali o Rio Grande do Sul, a Paraíba e outros estados se juntando, para reivindicar que Júlio Prestes não assuma, porque eles afirmavam que as eleições foram fraudulentas e por isso eles não aceitavam o resultado das urnas. Então eles vão se reunir, o exército vai ser colocado na rua, o exército respectivo desses estados, e nós vamos ter o processo de deposição do Washington Luiz do cargo de presidente. Vamos ter, então, aí Getúlio Vargas assumindo, Então, o Washington Luiz foi deposto e o Júlio Prestes não assumiu. Vamos ter o surgimento do Getúlio Vargas como presidente do Brasil, onde, no seu primeiro governo, que durou 15 anos, de 1930 até 45, ele vai fazer uma tentativa de transformação na economia brasileira, porque até então o Brasil era pautado principalmente no setor agroexportador. E nós vamos ter, com o governo de Getúlio Vargas, sendo criado ali uma tentativa de industrializar o Brasil. Embora ele não possa simplesmente se desfazer do setor agrário. Tanto que nós vamos ver que ele vai criar o Conselho Nacional do Café para tentar minimizar os estragos causados pela crise. Tá bom? Por exemplo, uma das medidas que esse CNC vai fazer é comprar sacos de café, vai pagar ali os produtores e para fazer com que essa quantidade de café diminua e o preço suba, eles vão, inclusive, queimar um bocado. Uma parte vai ser jogada no mar, outra parte vai ser usada como se fosse carvão nas locomotivas e quer dar o jeito de sumir com esse café para fazer o preço subir. E assim, finalizamos o nosso Contraturno Digital e a crise da superprodução do café. Vamos agora para o nosso aplicando? E a questão do nosso aplicando diz o seguinte: a crise econômica de 1929 teve impactos significativos na economia brasileira.
Analise as afirmativas abaixo e marque a opção correta. A letra A diz o seguinte: a crise de 1929 teve pouco efeito na economia brasileira, pois o país era pouco integrado ao mercado internacional na época. B. A crise de 1929 resultou em uma queda nas exportações brasileiras, afetando principalmente o setor cafeeiro, que era o principal produto de exportação do país. Letra C. O Brasil foi um dos países menos afetados pela crise de 29 devido à diversificação de sua economia e ao controle governamental sobre o mercado interno. Letra D. A crise de 1929 impulsionou a industrialização brasileira, uma vez que o país passou a investir em substituição de importações para enfrentar a escassez de produtos. Já sabe qual é a resposta certa? Tenho certeza que sim. E a nossa resposta correta é a alternativa B. Por que as outras estão incorretas? A letra A diz que o Brasil era pouco integrado à economia internacional naquele momento. A gente sabe que não é verdade, tanto que dependia de os Estados Unidos comprar a maior parte da produção cafeeira. A letra C diz que nós tínhamos uma economia diversificada e que o governo tinha um controle do mercado interno. Isso é verdade? Não é verdade, porque a economia brasileira naquele momento era pautada no setor agro, tá bom? Na produção agrária. E a letra D, que diz que a crise de 29 impulsionou ali o processo de industrialização. Não, a crise de 29 não impulsionou o processo de industrialização no Brasil, mas sim afetou de modo econômico a trazer essa crise no setor cafeeiro. Vamos então ao nosso comentário. A crise de 1929 teve um impacto significativo na economia brasileira, principalmente devido à queda nas exportações. A opção B é a correta, pois a crise resultou em uma diminuição da demanda internacional pelo café brasileiro, afetando diretamente o setor cafeeiro, que era a principal fonte de receita do país na época. Essa queda nas exportações provocou uma crise econômica no Brasil, com redução de preços do café, desvalorização da moeda e aumento do desemprego. Dessa forma, a crise de 1929 teve um impacto negativo na economia brasileira, especialmente no setor exportador. Então, o impacto não foi pouco. O Brasil não foi um dos países menos afetados pela crise, muito pelo contrário. Essas consequências foram muito grandes. Meus queridos, agora eu quero convidá-los a ir para nossas considerações finais. Na nossa aula, nós verificamos um pouco sobre a crise de 1929 e a relação que ela teve com a economia do Brasil. Verificamos que os Estados Unidos, embora passasse por um grande período de prosperidade, era uma prosperidade frágil, baseada principalmente no consumismo do American Way of Life e no consumismo também que a Europa teve que ter dos produtos americanos por estar destruída no pós-guerra, mas que quando ela se reergueu, acabou cortando esse processo de importação dos produtos americanos. E isso vai gerar um processo de superprodução. Produtos que deveriam ser exportados não eram mais e ficavam abarrotados nos armazéns. Além disso, tivemos um grande processo de especulação econômica também, onde pessoas compravam muitas ações e vendiam para ter lucro. No entanto, com a crise que estava se abatendo, essas empresas faliram, as ações desvalorizaram e muita gente ficou endividada. Isso tudo vai resultar na quebra da Bolsa de Valores de Nova York de 1929, que, por sua vez, vai ter efeitos também na economia brasileira, que vai fazer com que os Estados Unidos reduza o seu consumo de café por não ter condições mais de importar. Então, isso vai fazer com que a produção cafeeira do Brasil reduza em 60%, tá? E o preço do café vai cair em torno de 90%, mas com a Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas assume a presidência do Brasil, ele vai criar o Conselho Nacional do Café na tentativa de retomar o processo de crescimento da economia cafeeira. Gente, tem um lembrete para vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir @Contraturno Digital. Só tenho a dizer que foi um prazer enorme estar aqui com vocês e até a nossa próxima aula.